Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro dos Caminhos do Direito. Aqui do meu lado eu estou com a Juliana Ono, acertei o nome agora. A gente estava batendo um papo sobre a palestra que ela deu agora, num espaço que a Thomson Reuters tem aqui na FENALO 2019. A palestra que ela foi responsável, para a gente debater aqui é sobre as tendências 2020, 2020, aí, para redefinir a forma com que trabalhamos. E aí é um bate-papo, a gente vai trocando algumas informações aqui, baseado na palestra que você acabou de dar aqui na FENALO 2019. Então, para iniciar o papo, eu queria que você falasse sobre a quantidade de informações. Um dado que me chamou bastante atenção foram 30 milhões de sentenças que o nosso país produz anualmente. Então, eu queria que você falasse um pouco da quantidade de profissionais que confeccionam todos esses documentos e como que a máquina, como que a Thomson Reuters gera esse conteúdo. Você, como diretora de conteúdo, da Thomson Reuters e também da RT, que você contasse todo esse contexto aí pra gente. Para o ano que vem, o que se estima em dados é de 40 a 50 zettabytes de dados no mundo. E no Brasil, em sentenças, se estima que tenha mais ou menos 30 milhões por ano. Então, jurisprudência acaba sendo um dado muito importante para o operador do direito e a base, por exemplo, da jurimetria. E aí o que eu diria que o desafio que a gente tem hoje com essa base de dados que para fazer a jurimetria é a questão da padronização. Ou então, como eles estão chamando, a gente precisa de um faxineiro de dados, porque os dados como são publicados hoje, eles não viram jurimetria sozinhos, porque cada tribunal tem um padrão, cada tribunal tem um site, tem um padrão, às vezes dentro do mesmo tribunal eu tenho às vezes 10 ou 12 padrões diferentes, porque para aqueles textos virarem dados, a gente precisa extrair um mínimo de informação dele padronizada para eles entrarem e se transformarem em dados e aí virar jurimetria. Com relação à quantidade de pessoas, o que eu acho muito impressionante no Brasil é não só a quantidade de advogados, mas a quantidade de faculdades de direito que a gente tem. É incrível como no Brasil a gente tem mais faculdades do que todo o restante do mundo somado. Então são mais ou menos 1.300 faculdades de direito. Então muitos formandos por ano. E outro dado bem importante é que entre 80% e 90% dos inscritos em primeira fase de exame de OAB, eles reprovam. Então uma quantidade muito grande de pessoas se formando e muitos deles, a maioria, com dificuldade para passar na primeiro step da vida profissional, que é passar no exame da ordem. Então, já puxando esse gancho, a gente já vai, pega uma bola, já te entrego outra pergunta aqui. Da diferença de você ter uma informação, uma mera informação, que hoje em dia você vê artigos aí de 2, 3, 4 parágrafos ali, e aí você ter uma informação e um conteúdo denso. Para você, como que é diretora de conteúdos aí, para edição de grandes livros, Nery e tantos outros aí, que você contasse um pouco para quem está nos assistindo no Brasil todo, as vantagens de não se perder esse conteúdo denso, mas ao mesmo tempo não deixar de lado a informação, que a junção desses dois universos, que eu acho que a gente tem uma inteligência artificial aí mais alimentada pelo ser humano de uma maneira mais técnica, O que a gente costuma dizer é que a base do conhecimento humano, ele vem da linguagem. E que apertar um botão, a minha filha de 3 anos faz, até minha cachorra, se eu ensinar, ela vai lá e aperta um botão. Mas a diferença que existe e que seguirá existindo é o quanto de base de conhecimento tem aquela pessoa que apertou o botão e obteve um dado. Então, se eu tenho uma ferramenta que eu aperto o botão e ela já me traz o resultado, ela sozinha muitas vezes não basta. É um dado solto. Então, o dado precisa fazer sentido num contexto maior, que isso sim vem do intelecto humano,
Não acho que a máquina está nem perto de chegar no intelecto humano com todas as suas vertentes, né, sejam emocionais ou criativas principalmente, né, mas o ser humano então precisa continuar construindo o seu conhecimento, né, ainda que seja no primeiro momento para passar mais fácil no exame da OAB, mas para ele encantar o seu cliente, né, e passar a credibilidade necessária, ainda mais na área jurídica, para um cliente, precisa ter lido em profundidade. Não tem muito milagre, né? Ele precisa conhecer para ter contexto, ele precisa conhecer uma visão macro daquela área em que ele trabalha, porque o dado sozinho ele não vai fazer isso. Então, o dado e a ferramenta é um facilitador para a vida do advogado, mas ele sozinho ele não vai fazer o que a gente precisa fazer enquanto intelecto humano. Maravilha. Eu quero falar um pouco de um contexto pessoal. Você falou dentro da palestra das suas 2 filhas, de que agora o conceito da metodologia de ensino, ele mudou um pouco, né? Antes você tinha que ler livro, agora a sua filha tem que ver vídeo. E aí tem uma série de mecanismos que a gente passa agora a gente está numa migração de metodologias aí, né? De Netflix e uma série de outras ferramentas que vieram para agregar também ao ensino jurídico. E considerando que a Thomson Reuters tem um braço muito grande, que é a revista dos tribunais, eu queria que você falasse mais desse contexto para você, que já está tendo contato com a sua geração e com a geração das suas filhas, o que você vem aprendendo? Na palestra você falou aprender a caminhar de um outro jeito, ou reaprender, o tema da palestra é redefinir. Eu queria que você falasse dessa redefinição, né? De como que você, com anos de mercado de trabalho, ver essa mudança, né? Esse mindset novo na base de ensino mesmo. Acho que uma questão bem interessante que a gente vê muito hoje, não só na minha experiência enquanto mãe, mas também como gestora, a gente tem bastante gente, muitos analistas jovens, recém-formados, muitos estagiários também que trabalham na nossa operação, todos da área do direito, é que o conceito de parceria, né, é um conceito novo, né, que a gente tem que trazer tanto para a sala de aula quanto para o universo de gestão, né? No passado era hierarquia, né? Então eu sou a mãe, eu que mando aqui, então você vai ler isso aqui, né? Hoje não, é parceria. Né? Então, eu dou alguma coisa para as minhas filhas ou eu mostro um caminho para os meus analistas e eles vêm comigo. É diferente. Né? Ou, às vezes, eu mostro um caminho para um analista e ele me mostra outro. E aí eu tenho que estar muito aberta para escutar isso, né? Porque no passado, a gente, né, o que se passava na geração, principalmente dos meus pais, você é uma menina, eu estou aqui há 20 anos, né? Não é assim. Né? Mas não é. Hoje isso tudo é muito diferente e é muito importante. Por quê? Porque antes a gente tinha muitos anos para sedimentar um conhecimento, muitos anos para mudar uma cultura e hoje não. A gente, para se manter no mercado, tem que ser rápido. Né? E como você vai ser rápido se você se mantiver sempre nos seus paradigmas? Você não vai conseguir acompanhar. Então, escutar, estar aberto e entender aquilo que está sendo proposto, né, é muito importante. Então, eventualmente, você aceita aquilo que aquele analista te trouxe, né? Mas em outros momentos, você agrega a sua experiência naquele caminho novo e aí é sucesso total, entendeu? Então, é muito disso de saber ouvir, você não tem um pedestal, você está no chão, junto com todo mundo. Então, eu estou no chão, junto com a minha filha de 3, né? E a gente constrói juntos um caminho. Então, eu acho que é muito isso. O que eu acho que é muito bacana dessa modernidade toda das tecnologias são 2 conceitos, a questão da parceria e a empatia. Né? Se você vê os conteúdos que a gente tem de melhorar o acesso à justiça, de como é que a gente, por exemplo, com às vezes ferramentas ODR, você melhora a vida de uma população inteira, né, que hoje depende de uma burocracia enorme para ter seu direito visto, né, eu acho que isso é muito bacana. Então não tem como negar que é benefício.
né? Agora, a gente precisa sair do pedestal em que a gente estava e descer para o chão, né? Vamos olhar junto, o que é isso? O que é o ODR? Né? Eu sou advogada, inscrita na OAB aqui de São Paulo, né? Eu podia olhar os movimentos ODR e falar, nossa, mas isso vai acabar com os advogados. Mas não é esse o viés. É olhar para um bem maior, o quanto isso vai trazer de benefício para a sociedade. Ah, mas qual vai ser o valor do advogado? O valor do advogado é o mesmo, é ajudar as pessoas. É um movimento cultural, uma evolução cultural, isso. Né? E a gente encontra os caminhos, porque o ser humano é criativo. Se você ficar preso num passado e num pedestal, você não vai conseguir. Mas se você descer para o chão, vamos olhar isso aqui. Ah, e como eu agrego valor? O que a máquina não faz que eu posso fazer? Tem um universo enorme ainda, né, de possibilidades para a gente que é humano. Maravilha. Então, assim, para finalizar o nosso papo, a gente falou um pouco da Thomson Reuters como empresa, como organização, né, como uma série de equipamentos e tecnologias que vem desenvolvendo aí ao longo dos anos, da sua vida pessoal como mãe, né, e nessa transformação, né, você quebrar barreiras aí. Então, eu vou te jogar a última pergunta, baseado em dois contextos que você falou, Tere, empatia, e você tinha falado na palestra sobre criatividade. E aí, associado a esse último bloco de perguntas aí, que é sobre a humildade, né? Você reconhecer que muitas vezes você pode ter 20 anos no mercado de trabalho e você aprender com quem entrou agora, né? Com um advogado júnior, com um recém-formado e por aí vai. Então, eu queria que você desse o último recado aí para quem está nos assistindo nesses três contextos. A gente tem, não só aqui no Brasil, mas também tem audiência em Portugal, Angola, países que falam a língua portuguesa. Então eu queria que você desse uma mensagem final sobre o advogado do futuro, visando aí essas três características, que é criatividade, empatia e humildade. São três conceitos bem antagônicos, né, se a gente olha a história do advogado até pouco tempo. Mas eu acho que a essência do ser humano, ela é muito melhor quando ela olha para esses lados. Então, a gente aprendeu a ser dessa maneira, né, porque naquela época era assim, e o que eu quero dizer é que é muito mais fácil e muito mais leve a vida quando você adiciona essas três coisas na sua vida. Porque a criatividade, mais que nada, ela te permite errar. E a gente tinha um contexto social em que você não pode errar. Se você errar, você está acabado. Né? E a criatividade não, a criatividade é erro e acerto, innovation é isso, é erro e acerto, né? E às vezes o que você aprende com o erro é muito mais valioso do que o que você aprende com o acerto. Né? Então esse conceito que está ligado à criatividade eu acho que é super importante e eu acho que te tira um peso nas costas. Né? Não só o jovem acho que já nasceu mais liberto disso, mas eu te diria que as pessoas da minha geração com certeza ainda tem milhares aí presos com o conceito de que você não pode errar. Mentira, você pode errar. Né? E aí vem a humildade de você reconhecer que você errou, né? Reconhecer e dizer eu errei e tudo bem. Amanhã eu vou acertar. Isso é ter humildade. Né? Se você não tem humildade, primeiro você fica na defensiva, você reage, não, eu não errei, né? Foi o outro ali que errou, eu errei por causa disso, por causa daquilo. Né? E aí tem um outro conceito que a gente não falou, mas que tem muito a ver com isso, que é accountability, é responsabilidade. A gente está no momento da sociedade que não dá mais, né? Para as pessoas apontar o dedo para as outras e não olhar para si mesmo. Né? Na companhia a gente tem uma simbologia que fala assim, ó, se você está apontando o dedo para uma pessoa, tem aqui pelo menos 3 apontados para você mesmo, né? Então, beleza, não quer dizer que você não pode confrontar e dizer, ó, você errou aqui, né? Mas você olhou para si mesmo, né, para ver o quanto você também pode melhorar. Então, acho que então vem a criatividade, o poder errar, a questão da inovação que vem junto, a humildade de reconhecer, né, e accountability, eu sou responsável por isso. Eu tenho parte nisso aqui, né? Seja para o bem ou seja para o mal. Né? E ser protagonista. O ser protagonista tem muito a ver hoje, né, com esse universo de hoje, porque com tantas tecnologias novas e o mercado mudando nessa rapidez, se você não decidir que você é o protagonista da sua vida e da sua carreira, você não vai saber nem para onde vai, porque tem milhões de possibilidades. Você tem que escolher.
né, para onde você vai. Você tem que entender se aquilo é bom para você. Então, e autoanálise é um negócio também bem difícil, né? Então, se a gente lê hoje o correspondente a 300 páginas de um livro por dia, né, é muita informação todos os dias. Então, você precisa ter tempo para você, para olhar se aquilo ali serve para você, se aquele processo, aquele caminho vai te fazer feliz. Porque no fim, acho que o que mais vale a pena, e eu te diria que se todo ser humano pensasse nisso, a gente ia ter um mundo muito melhor, né, é plenitude. Porque o sucesso para você, às vezes, não é para mim, né, e assim por diante. Né, porque o sucesso para cada um é diferente. Às vezes o sucesso pode estar num extremo, às vezes o sucesso está no equilíbrio. Né? Então, cada um tem o seu caminho e o que considera sucesso. Né? Então, acho que todos esses conceitos juntos, e se você parar para pensar com essa quantidade de informação que você lê por dia, você não tem tempo para pensar em você. Né? Então, acho que pensar em si mesmo também é importante, porque aí você vai ser protagonista da sua vida e da sua carreira, né? Considerando todas essas características, né? E aí eu acho que a gente vai para uma sociedade muito melhor, porque as pessoas vão ser mais felizes. Né? Maravilha, então eu agradeço a Juliana bastante aqui e deixo o recado aí para vocês serem protagonistas da sua própria história, ter autoconhecimento de que você precisa fazer o melhor, seja você morando aqui em São Paulo ou qualquer lugar desse mundo, então você fazer a diferença na sua própria história. Então essa fica a mensagem aí, agradecer a Thomson Reuters e a PWR que apoia esse canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo aqui e a gente se vê aqui nos Caminhos do Direito. Até mais!